Gente, estão pegando no meu pé aqui que não é aviãozinho, é aeromodelismo. É isso mesmo, Carlinhos? Seja bem-vindo. Obrigado, Clóvis. Boa tarde. É exatamente, Não é aviãozinho. aeromodelo. O Não que vá é aviãozinho falar. e o que é aeromodelo, Carlinhos? Olha, aviãozinho, É de tudo bem, você papel? pode chamar aviãozinho. É um avião pequeno, não deixa de ser, né? É. Aviãozinho de papel, um brinquedo, né? Uma criança, você vai dar um aviãozinho pra ela brincar, porque ela não quer se Agora, machucar, se você não você, quer que ela se machuque, agora, né? se você tem um aeromodelo, que é o nome certo, Isso. nesse aeromodelo eu brinco, o que eu faço com ele? É aí que a gente diz, né, que o aeromodelismo, ele é um hobby esporte. Ele não é apenas um esporte, não é apenas um hobby, depende do que você quer tirar Mas não é um brinquedo. do aeromodelismo. Não, não é brinquedo. Ah, tá. Infelizmente, ou felizmente, né, para nós adultos, né, ele não é um brinquedo, porque ele envolve uma série de componentes, de peças, de fatores que podem causar acidentes, né, graves, É muitas sério, vezes. né? Então o negócio é sério. A E gente não, costuma brincar que diz que é brinquedo de gente grande, né? e não é Apesar que eu não barato sou tão também, grande, né? mas eu tenho brinquedos desses. E é um esporte meio caro, vamos dizer assim, Então, né? Não é tão baratinho. esse daí é um ponto que muita gente leva em consideração mesmo, porque a impressão, né, o que o pessoal tem do aeromodelismo é justamente o preço, né, o custo de tudo. Pô, só isso é coisa de rico? Nossa, é muito caro. Vou ter que vender meu carro para comprar o modelo? E antigamente era um pouco mais caro, porque, né, era complicado trazer para o Brasil, né, isso daí, né? Até hoje é tudo importado, mas era muito complicado a importação, então os preços iam lá em cima, tudo em dólar, imagina, né? Hoje nós estamos passando agora, para quem está nos vendo, né, na toda a rede TVI, né, que tem vários recursos, várias treinamento. Eu gostaria que você falasse disso, para depois a gente continuar falando de custo, de valores, né, porque é muito interessante você fazer isso mesmo que estão vendo na tela, né, você pegar, você pilotar, né, porque é pilotagem, né, eu te cutuquei, falei que era brinquedo, então você falar, não, eu sou piloto, mas não consegui tirar isso de Não, você. exatamente. Mas quando você está pilotando, fazer toda essa graça que a turma faz aí é complicado, né, Carlinhos? Sim, é bem complicado. A gente usa o termo pilotagem, né? A gente diz que nós somos pilotos mesmo, porque na verdade o que diferencia o aeromodelo do avião real é o tamanho e que o piloto está do lado de fora, não está dentro do avião. Isso, na verdade, é um fator que dificulta. Eu tenho amigos que são pilotos mesmo de aeronaves reais. Eles dizem, eu não consigo pilotar aeromodelo. Por quê? Porque no avião você está dentro dele, igual o carro. Você quer virar para a esquerda, você vai para a esquerda. Você quer virar para a direita, você vai para a direita. Sim. No aeromodelo você está do lado de fora do avião. Mas existe aeromodelo que eu estou vendo nas imagens aí, ô Carlinhos, coisa de 3, 4 metros. Isso, sim. E como é que você consegue ter o domínio de um aparelho, no caso, Uhum. tão grande, só com o mecanismo Sim, na mão? sim. Então, na verdade, esses aí são modelos profissionais de competição mesmo, né? Até que eu disse no início aí que você pode tratar como um hobby, né? Para você passar algumas horas, né? Para desestressar mesmo, dar aquele alívio no final de semana, para você realmente brincar, entre aspas, né? Com modelos pequenininhos, né? Até fáceis, inclusive, de aprender a pilotar. Mas o hobby pode se transformar num esporte. Você pode chegar nesse nível de pilotagem E participar de com competições participar aí? de competições com esse tipo de aeronave que vocês podem ver nos vídeos aí. São réplicas de aviões acrobáticos reais. Esse vídeo exclusivamente aí, ele mostra cenas de um campeonato europeu. Então, os pilotos eles competem entre si, né? Existem duas categorias, né? Ou voo de precisão ou freestyle. O voo de precisão, todo mundo faz o mesmo voo e tenta fazer a manobra mais próxima de um avião real possível. O freestyle já tem todas aquelas piruetas ali, Manobras. fumaça, um monte de manobra, o voo é mais arriscado. Muitas vezes acontecem de o piloto errar, cai, quebra, porque normalmente é madeira ou fibra de vidro, né? Aí dói um pouco no bolso referente a esses modelos. Mas para quem não tem essa ambição de se tornar um piloto de demonstração ou competir, né, e só quer uma diversão, existem opções hoje em dia bem acessíveis, né? A partir, vamos dizer, R$ 500, você consegue ter o seu aeromodelo ou aviãozinho e sair voando por aí, final de semana, se divertir. Carlinhos, da onde saiu na tua cabeça que você seria piloto de aeromodelo? Quando começou essa história? Isso daí, em partes, é culpa do meu pai. Né? Ele Mandar um sempre. abraço pro Maurinho, né? Maurinho é amigão da gente, é parceiro, né? Então, um abraço pro Maurinho, pra
tua mamãe também, tua Cida, né? É isso aí. O seu Maurinho, ela sempre, quando criança, né, sempre me levava, né, em clubes. Ele também sempre teve fascínio, né, por aviões, por aviação. E eu, pequenininho, acompanhando ele, né, aprendi a gostar. Só que era Mas algo ele gostava de assim... avião. Ele Não gostava de aeromodelo. avião e aeromodelo também. Ah, Então, tá. normalmente, isso aí são coligados, né? Uma Quem coisa gosta de um puxa a gosta do outra. outro. Normalmente sim. E sempre que tinha oportunidade, eu acompanhava ele, a gente ia em aeroportos, ia em eventos, né? Em clubes mesmo de aeromodelismo que existem até hoje na região. Mas assim, quando eu era criança, era aquele problema do preço, do custo. Eu nunca imaginava que eu teria condições um dia de ter um, né? Mesma coisa que eu gostar de dirigir e imaginar um dia ser piloto de Fórmula 1, tá meio difícil, né? Só que com o passar dos anos, né, como tá bem acessível agora, né, eu já com 26 anos de idade, já fazem 11 anos, né, Não precisa falar a idade. que é, Não, né, não não, precisa. eu não falei a idade, né, que faço uns cálculos aí. É, eu consegui comprar o meu primeiro aeromodelo, decidi, conheci o pessoal, fui no clube, peguei várias amizades, né, comecei a fazer aula, em um mês eu estava voando sozinho. Gostei tanto do hobby que comecei a praticar mesmo. Existem simuladores no computador, né, que a gente treina. Então é melhor quebrar no computador, você aperta a barra de espaço e começa de novo, né, do que quebrar o real. O custo é Então, menor, né? sim, bem menor. Eu ia treinando no simulador, muita gente faz isso, e depois ia aplicar na prática lá no final de semana no clube. Com isso, eu já tive, nossa, já perdi a conta de quantos eram modelos, mas eu já participei de competições, né? Inclusive, ano passado eu peguei terceiro lugar num torneio em Piracicaba. Então, assim, a gente meio que se profissionaliza, entre aspas, também, porque não é uma profissão, mas a gente leva mais a sério. Agora vem cá. Você se profissionalizando, você vai competir, tem aeroportos próprios, tudo certinho. Agora, para quem está nos vendo, bonito, legal, é apaixonante, eu achei muito bonito, muito bacana tudo. Eu compro um aeromodelo pequenininho, eu posso voar onde? Qualquer lugar? Não, não, isso aí é importante mesmo ver, né? O pessoal tem que ter consciência que, como eu disse, o aeromodelo ele não é brinquedo, né? Ele tem vários riscos mesmo, né? Desde a hélice girando, que a gente vê casos de acidentes feios mesmo, de ferimentos mesmo, né? Até o próprio, se for um modelo a combustão, ele tem um combustível que é tóxico, você não, né? Como se fosse semelhante à gasolina mesmo. Então, assim, se for E se criança, é a criança combustível, ele pode pegar fogo. pode pegar fogo, é existe inflamável, risco. isso, uma série de cuidados que tem que ser tomado. Então, assim, a criança ela pode praticar o aeromodelismo? Pode e deve, mas sempre com acompanhamento do pai, né, de um responsável, até que ela possa se sentir apta a operar o aparelho sozinha, né, por ela mesma. Mas independente da idade, quando a pessoa pretende, não, eu gostei do hobby, quero iniciar. A Qual o primeiro sugestão, passo? Por então, onde a gente começa? isso, a sugestão que eu e qualquer outra pessoa envolvida com o hobby vai dar para vocês é: procure conhecer primeiro, né, antes de comprar. Antes de entrar no E ver Mercado se é aquilo Livre, que sair você comprando, quer mesmo. isso. Existem vários clubes na região, né? A gente tem clubes bons em Limeira, Piracicaba, Campinas, Sumaré, Americana, né? não? A Americana, infelizmente, a gente já tentou ainda não deram a atenção necessária nesse Bom, em que sentido, mas cidades tem? Todas essas cidades estão nos vendo, vamos lá. Que cidade tem clube de aeromodelismo? ó, a gente tem Aqui na bons região. clubes aí em Limeira, o ALA, né, Associação Limeirense de Aeromodelismo. Temos em Sumaré, do qual eu sou sócio, o ASA, Associação Sumareense de Aeromodelismo. Temos o CPA, Clube Piracicabano de Aeromodelismo em Piracicaba. E por aí vai. A gente tem Araras Campinas, tem, Rio Araras Claro. tem um bom dentro do próprio aeroporto de lá. Rio Claro, acredito, tem, na verdade, acho que fica em Santa Gertrudes, próximo a Rio Claro. Assim, são várias. Estou falando as cidades que tem, nós Tem temos na região, audiência. tem bastante mesmo. Assim, são vários clubes. Infelizmente, a Americana não tem. Temos em Santa Bárbara também, estou esquecendo do CBM, Clube Barbarense de Modelismo, sou sócio lá. Excelente clube também, com pista de grama, um ambiente familiar. E porque ele acaba sendo um clube, um lugar para você passar o final de semana com filhos, amigos. O que eu fiz de amizade no aeromodelismo é muito mais do que eu tenho hoje fora do aeromodelismo, né? Então, se eu chego num clube, né, eu não preciso necessariamente levar o meu aeromodelo. Eu vou lá bater papo, comer um churrasco. É um clube, é muito divertido, é muito bom. Então, se a pessoa ela gosta de amizades, gosta de aprender, tem curiosidade para conhecer um pouco de eletrônica, mecânica, aerodinâmica, tem fascínio por Tem que aviação, acha conhecer tudo bonito. isso para você ser um piloto. Na verdade, isso aí não tem ir que conhecer. ganhando Você vai conhecimento, pelo conhecendo aos poucos. Quando você menos percebe, você já está sabendo tudo.
Você já sabe os termos, o que é aileron, flap, profundor, o que é cabrar. Você sabe, você começa a aprender porque é aquele aprendizado gostoso, você não se esforça para aprender, né? Para quem Ele se vem dedica, é naturalmente para quem se fácil também. dedica. Então, assim, primeiro passo, quer começar no aeromodelismo? Ótimo, essa é a primeira decisão. Procure um clube, o mais próximo, não vou citar nomes, não precisa ser nenhum dos quais eu falei, qualquer clube, você vai lá, sempre vai ter aquele pessoal que vai estar disposto a ajudar, orientar, né? Eu mesmo, nossa, eu adoro quando chega visitante no clube que começa a perguntar, que eu tenho a chance de falar do assunto que eu mais gosto, e com 11 anos aí eu consegui aprender um pouquinho, então eu sei o que eu tô falando, né? Então é Alguma coisa você bacana. já está Você vê que mostrando, a né? pessoa adora, né, ouvir aquilo. Então, uma vez que você conheça, você vai ser orientado sobre qual o melhor equipamento para comprar. Você não pode comprar de cara, por mais que tenha condições financeiras, um aeromodelo no começo dos vídeos que a gente estava vendo. Porque ele exige um nível de pilotagem, de experiência maior. Existem os Não modelos. adianta você querer, porque você não vai nem levantar voo. Não, não vai, não vai. Infelizmente não vai. Existem modelos próprios para iniciantes, que são os treinadores ou trainers, que tem asa alta. Eles não são tão bonitos quanto os que a gente viu ali. São menores, só que são dóceis, são mais lentos, dá Mas, tempo de Carlinhos, pensar. falando de aeromodelismo, tá? Se você vai no aeroporto, né, você vê a pista, o avião, para ele levantar voo, ele tem que ganhar alguma velocidade, né? Então, tem algumas coisas que qualquer leigo sabe. Dentro do aeromodelismo, você precisa disso também. Você falou em pista de grama, né? Pista de grama, um avião pequeno, ele corre, ele consegue levantar voo. Como é que funciona isso? A gente tem, no Brasil, a maior parte das pistas são de asfalto mesmo, né? Mas Estados Unidos, Europa, tem muito pista de grama também. Mas quando eu falo grama, é aquela grama baixíssima, né? Menor que campo de futebol, ou pelo menos igual. Então, é claro que se a gente for em alguma loja aí de brinquedo e comprar um aviãozinho lá e tentar brincar nessa pista, vai ter um pouco de dificuldade. Mas para um aeromodelo mesmo, a gente está falando aí de um equipamento de seus 3 quilos em média, ele tem um tamanho considerável. Então não vai atrapalhar em nada quanto a isso. Né? Então acaba não sendo nem indiferente, conforme a condição climática permitir, porque no dia de chuva a grama atrapalha um pouco, né? Sim. Mas acaba sendo indiferente isso. O aprendizado é o mesmo, né? Pode Tem ser toda tanto grama como asfalto. tanto grama quanto asfalto, né? Desde que seja, então, né, voltando mais uma vez a falar do início no hobby, né? Uma vez comprado então o equipamento, você tem que procurar um instrutor, né? Eu, por exemplo, eu fui o instrutor da minha esposa. Hoje em dia ela pilota também, ela tem o BRA, que é a licença de pilotagem, é um seguro. Precisa ter licença para pilotar também. É bom porque ela vai atestar que você sabe pilotar. Eu posso chegar, eu ou qualquer pessoa que tenha esse BRA, que é essa licença, a gente pode chegar em qualquer clube do Brasil homologado e apresentar ela, eles vão saber que eu estou provando que eu sou um piloto homologado, que eu sei operar um Você está aeromodelo. me provando que não é um brinquedo. A coisa é Não, não mais é. séria, tá? Esse BRL é um seguro, inclusive, para terceiros, por exemplo. Acontece de, por exemplo, você esquecer de dar carga no equipamento, ou você errar um comando do avião, algum E erro, cai, né? uma Tá pane. voando, cai, né? Sim, tudo está sujeito a pane. E se por acaso, por exemplo, cai num carro de um visitante, de repente o avião fica descontrolado, esse seguro serve justamente para esse tipo de situação. Ah, tá. Né? O seguro tem a Cobra, a Confederação Brasileira de Aeromodelismo, que é responsável pela toda a gestão do aeromodelismo do Brasil, é responsável pela emissão do BRA, né, que é a licença de voo. Então, o instrutor ele vai te orientar sobre tudo isso, ele vai ter o que a gente chama de cabo trainer. São dois controles, né, dois transmissores conectados um ao outro por um cabo. O instrutor ele fica com o controle principal, controlando o É avião. um controle remoto. É um controle remoto, isso. E existe uma chave, né, um botão no transmissor do instrutor, no caso, que toda vez que eu seguro ele pressionado, o comando passa para o aluno. O aluno vai pilotar, ele vai mesmo controlar. Sim. Só que o aluno iniciante, muito comumente, ele se perde, ele vai cometer alguns erros. Então Nesse dá momento, o o instrutor simplesmente assumir. assume novamente o comando, faz a correção necessária, explica para o aluno, olha, você errou nisso, estou devolvendo o comando para você, pega aí. E esse é o processo de aprendizagem. Então, o aluno vai aprender, primeiramente, voar, né, fazer curva para os dois lados e tal. Depois, decolar, que é tirar o avião do chão. E o mais difícil, que é o pouso. O pouso, muita gente sofre para aprender. Eu sofri bastante. Então vamos lá. Para você decolar, né? Eu acabei de falar que aviões aí, você vai no aeroporto, você vê que tem uma pista
muito grande, ele tem que ganhar uma velocidade para conseguir decolar. Isso. No aeromodelismo, você precisa de uma pista muito grande, depende do tamanho do aeromodelo. Como é que funciona isso? Também depende um pouco do aeromodelo, mas em média, normalmente as pistas têm assim 100, 150, 200 metros. Na verdade, quanto maior, melhor. Mas os aeromodelos Você fica mais à vontade, né? fica mais à vontade, né? Você tem mais uma margem de erro maior, né? É, os aeromodelos em geral, a relação peso-potência deles, que seria assim a força, o empuxo, né? A força do motor com relação ao peso do modelo, é uma relação muito boa, por exemplo, normalmente de 1 para 1, ou seja, o motor ele é capaz de arrastar o peso total do aeromodelo e até mais. A gente viu aí nos vídeos algumas cenas em que o avião fica parado no ar e depois ele sai voando, como assim, né? Como se fosse um helicóptero, É porque a isso que eu ia força que o falar, motor porque se você proporciona, tem que ganhar uma velocidade para decolar, eu ia como que... chegar nisso, né? Se você tem que ganhar uma velocidade para Aham. decolar, como é que você viu no vídeo, né? Se a produção puder colocar de novo o vídeo aí para a gente ver, o avião parado, virando, Sim, sim, soltando então. fumaça. O que uma coisa tem a ver com a outra, Carlinhos? Então, o aeromodelo ele tem essa característica, né? A relação peso-potência dele é no mínimo 100, né? Hoje em dia, né? Os motores eles estão cada vez mais leves, os modelos, né? Cada vez mais leves, os motores cada vez mais fortes. Então, o avião parado, ele consegue Quando levantar ele voo faz, do que nós vamos lugar. ver agora no vídeo aí, ele parado, virando, é o motor que está segurando É ele o ali? motor, isso. Essa daí é uma manobra, né? Chamada torque roll. Ela Olha, foi essa criada... daí, por Isso daí é exemplo, um né? voo normal, né? Mas é simplesmente o empuxo, né, que a gente fala, a força do motor com a hélice correta e o domínio, claro, do piloto, que tem que achar aquela dosagem de aceleração, de Olha lá, ali comando, ele olha, está essa parado manobra. praticamente, ó. Sim, o avião Aí é fica só realmente motor. parado no ar como se fosse um helicóptero, né? Aí é pura Olha lá, habilidade do piloto. isso, pura habilidade do piloto e força do motor. Então, com isso, o avião é capaz de decolar em 3, 4 metros de pista, ele não precisa correr tanto quanto um avião real. Existem modelos, a gente está falando de modelos acrobáticos, existem modelos escala, que a gente chama, que são réplicas de aviões de guerra, por exemplo, né? Esses modelos, eles já são, o motor é um pouco mais fraquinho, porque não tem necessidade, porque senão ele perde a característica escala, porque ele quer imitar o avião real. O avião real não faz isso, ele não fica parado no ar. Então ele vai correr mais, vai ser mais lento, mas Existem quantas categorias olha, no aeromodelismo? vamos citar algumas aí. Essa daí, que seria o acrobático, né? Acrobacia mesmo. Acrobacia e escala são réplicas de aviões acrobáticos, giants, né? Ou gigantes, que a gente diz, que eles são medidos em percentuais, inclusive o tamanho, né? Esse modelo ele é 35%, aquele é 40%, que ele é 40% de um avião real que ele representa. Existem, por exemplo, a categoria escala, que eu disse também, que são réplicas, mas com detalhes mínimos também, e que o objetivo não é a acrobacia em geral, e sim a aparência do modelo ser o mais fiel possível ao avião real que ele Real. representa. Existe outra categoria, por exemplo, que são a voo à vela, né, com os planadores, que são aeromodelos que não têm motor. Assim como o planador real, ele é rebocado até o céu, né, numa determinada altura, o piloto desengata do avião rebocador e ele fica lá voando somente com a aerodinâmica mesmo. Ele vai planando, chega a ficar horas Existe planando. helicóptero nessa Existe helicóptero categoria? também, existe o L-modelismo que a gente fala. O helicóptero é um pouco mais difícil que o avião para É se mais controlar, difícil? bem mais difícil na verdade, né? Porque o helicóptero, enquanto o avião só anda para frente, o helicóptero você pode ir para frente, para trás, para o lado, de dorso, né, de cabeça para baixo, né? Mas você falou que só anda para frente, mas nós vimos um monte de avião aí fazer de tudo que o Não, helicóptero mas faz. eu digo assim, a hélice, né, só puxa o avião para frente. O helicóptero, ele vai se mover para todos os lados, pode para cima, para baixo. A quantidade de comandos, o que o piloto tem que pensar ao mesmo tempo é bem maior do que no avião. Mas não é impossível. Tudo isso assim fica meio que instintivo, né? Você acostuma tanto que fica comum, você não pensa mais para fazer. Mas hoje quem mais pratica é o aeromodelismo, não o helicóptero. No Brasil, pelo menos, né, pelo que a gente vê aí, acompanha até nos eventos mesmo, na verdade, assim, o helicóptero ele também é um aeromodelo, ele faz parte do aeromodelismo, né? Mas, assim, dentro do aeromodelismo, os modelos de aviões são bem mais comuns do que os modelos de helicóptero, tanto por questão de custo, quanto por dificuldade mesmo, né? Então, o avião mesmo é mais fácil de pilotar, é mais tranquilo, e muitos acham mais bonito também. Tem algum evento que
costumeiramente vocês participam, para a gente fazer um convite, para o telespectador estar conhecendo, aí tem algum em vista? Olha, eventos tem, assim, até difícil citar um, porque praticamente todo mês tem um, Todo mês dois, tem. três eventos, O às vezes próximo coincidem, né? qual você Vai vem? ter um evento agora, acho que dia 19 de Só para o agosto, se não me telespectador engano, poder na Broa, conhecer de perto, né? que é, então, no Broa, que tem um evento clássico deles lá de aviação real, e agora vai ser o Broa RC, né? Que é rádio controle, somente de aeromodelos mesmo, né? Mas tem vários eventos, assim, de aniversários de clubes. O melhor evento, o maior da América Latina, é aqui no Brasil, é na cidade de Gaspar, em Santa Catarina, no mês de abril. Esse ano já foi. Já foi. Né? E é sempre no final de abril, começo de maio. E Aí esse é o mundial. maior. Vem gente Vem do gente de várias. exterior, Vem de. Pelo menos da América do Sul. E eu já tive a oportunidade de estar lá 2 vezes, né? É assim, é espetacular. Porque lá a gente vê aviões, helicópteros, jatos também, que é uma outra categoria, né? Com turbina, velocidades de 300, 400, 500 km por hora. Então você vê coisas que, mesmo sendo aeromodelista há anos, se você ficar só na sua cidade, só no seu clube, você acaba não conhecendo. Então é importante. Quer começar no aeromodelismo? Procure um clube, procure um instrutor, compre seu modelo, aprenda a voar e frequente eventos. Você vai se apaixonar cada vez mais e vai aprender também bastante. É um aprendizado, assim, eterno. Sempre Não aprendendo. dá para te perguntar porque você é apaixonado. Você fala, 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 fala. E perguntar para quem é apaixonado não adianta. É eu perguntar do Pokémon pro Vinícius, tá? Ele vai ficar Mais ou falando o menos dia isso, inteiro né? aqui por causa do Pokémon e aquela coisa. Você é de aeromodelismo. E aí vai. Agora, não adianta rir, Vinícius. Se alguém quiser alguma informação, você pode passar teu telefone, contato, para dar dica, aquela coisa toda, Carlinhos? Posso, claro. Nossa, isso daí a gente faz com o maior prazer, né? Eu tenho o meu WhatsApp mesmo, né? A gente costuma bater bastante papo mesmo com o pessoal aí. A gente tem grupos de aeromodelismo, inclusive, né? Que é o 981729629. Tem também lá o meu perfil no Facebook, Carlos Gonçalves. Né? Carlos Gonçalves Carlos já acha. Gonçalves já, como a gente é da mesma região aqui, se quiser digitar um aeromodelismo lá na frente, alguma coisa, vai encontrar. Tem vídeos meus também no YouTube, se procurar lá Carlos Gonçalves, aeromodelismo, alguma coisa assim, vão conseguir encontrar vídeos meus E se precisar de alguma voando dica, você também. vai estar dando dicas Nossa, com o também. maior prazer. A gente dá dica, né? Se precisar. Quero iniciar, como que eu começo? Quero conhecer um clube. A gente convida, a gente explica tudo, né? Porque é bacana. Começando do jeito certo, é um hobby maravilhoso, bacana. Mas se começar do jeito errado, eu já vi isso acontecer, a pessoa se decepciona, ela abandona, porque ela vai falar, não, isso não é pra mim. Quebrei ali, ó, primeiro voo, já quebrei, tive prejuízo, cortei o dedo, não quero mais. Fazendo do jeito certo, vai se dar bem. Exatamente, com segurança em primeiro lugar e aprendendo da maneira correta. E, vamos dizer assim, 1 mês, 2 meses, a pessoa vai poder, assim voando, como eu, tá dizer voando. que é um piloto de aeromodelo e não de aviãozinho. Ele fala, é aviãozinho, tá? Eu vou ser piloto de aviãozinho ainda. Tá? Eles podem me bater, podem me xingar, mas é aviãozinho, tá acabado. Ô, Carlinhos, foi muito bom o papo. Eu acho que deu para esclarecer para quem é fã de aeromodelismo, Certo, tá? A gente certo. brinca muito, mas eu acho que é um esporte muito bacana. É Parabéns. bem bacana. Obrigado, eu agradeço a oportunidade. E quando tiver mais assuntos interessantes, relevantes, traga pra gente. Com certeza, estaremos aí. Tá bom? Fiquem com Deus, um beijo no coração, até amanhã.